Sejam bem-vindos ao Imersão Cast e hoje nós temos a presença ilustre dos idealizadores da Rental Fair. E vamos falar sobre 2027, mas eu queria saber um pouquinho mais. Acho que as pessoas têm curiosidade porque é a primeira vez que vocês vão ser entrevistados, hein? Verdade. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho de como é que começou a história do Rental Fair, que já foi outro nome. Verdade, né? Sejam bem-vindos, Adriano e Fernando. Obrigado, Luiz, pelo convite de estar aqui no estúdio em Florianópolis, né? Onde grandes mentes brilhantes já passou nesse podcast. É uma honra estar com vocês. Falar um pouquinho da história, né? Que a gente criou, não é um evento, é um movimento, né? Que vem transformando diversos empresários, né? Começando pela minha vida, que foi transformada em 2019. A gente iniciou, foi numa pizza, né? Acho que foi no aniversário do amigo que está aqui na frente, né? Dele uma pizza, não foi o aniversário do Luiz? Verdade, foi. Foi. Eu acho que foi em 2019, pelo um processo que eu passei, né? Antes de chegar nessa pizza, eu passei por um processo bem delicado da minha locadora. Não tenho vergonha de falar, tava praticamente saindo de quebra, uma situação bem complicada, por falta de processo, gestão, principalmente análise financeira de fluxo de caixa, né? Aí eu conheci o primeiro o Paulo Braga, o esposo da Adriana, na academia, viramos amigos, né? E eu desabafando num exercício ou outro, falando um pouquinho da minha história, a dificuldade que eu estava vivenciando no momento. Ele, Fernando, eu tenho a minha esposa Adriana, ela ajuda costureiro, né? Na época a Adriana fazia um processo de mentoria com Era com indústria, né? De É. costura. Eu falei, nossa, me apresenta ela, acho que queria passar a missão, ela pode me ajudar, só que financeiramente não tenho como pagar, né? Aí, não, Fernando, a questão de proposta, ela pode te ajudar. A gente marcou uma reunião, conversou, a Adriana conheceu um pouquinho da locadora, e resumindo, comecei a colocar a casa em dia, analisou o problema atual que estava vivenciando, mostrou uma luz no fim do túnel, e me apresentou para outros amigos, né? Que era o Rogério Arantes, também, questão de processo, me visitou, e começou a dar uma linha de raciocínio de melhorar a nossa gestão na empresa, a buscar crescimento. Isso aconteceu em pouco tempo, né? E mediante a isso, nosso mercado rental estava há mais de 10 anos sem nenhum evento, né? Tinha eventos das associações, mas evento mais regional, nada que impactasse de grande escala. Falei, Adriana, precisamos fazer um movimento para ajudar os locadores. Porque antes de eu ser locador, que eu estou completando 27 anos de jornada, comecei com 17 anos, né? Não tenho registro em carteira, a vida inteira nesse segmento, né? Então, apaixonante. Eu tinha uma importadora que durante 7 anos eu importava produtos da China e vendia para o segmento de locação. E essa empresa também, eu acabei conhecendo o Brasil inteiro de locação, alguns representantes, principais locadores, então eu era conhecido no mercado por ser fornecedor, né? Participava da convenção da Casa do Construtor, era homologado, mas não tinha um evento nosso para chamar de locador. Existia o evento, a FECOM, Feira da Construção, Concrete Show, Feira do Concreto, mas não tinha uma feira para se chamar Feira do Rental, do locador. Aí a Adriana já era uma mentora financeira, me ajudou. Eu falei, opa, tem que trazer ela para o mercado para ajudar outras locadoras, né? Aí, através de conversa, reunião e no jantar na pizzaria, eu conheci o Luiz também, que desde a primeira edição nos ajudou muito, né? Uma palestra que impactou também os locadores, falando de mentalidade. A gente iniciou a nossa jornada, né, Adriana? É verdade. E quando nós iniciamos, o mais interessante é que eu falei para o Fernando do desejo que tinha no meu coração de fazer um evento que seria uma imersão, né? Por isso o nome Imersão para Locadores. Nós começamos com imersão para locadoras, em que os locadores ficassem no local, recebendo treinamento, recebendo informação e entendendo um pouco daquilo que eu trazia, porque eu trabalhei 23 anos para a indústria automobilística, né, no setor de produzia capas, mas era para o setor automobilístico, e era um setor que tinha muito profissionalismo no mercado, já como a exigência de custos era muito alta, então as empresas precisavam se profissionalizar. E quando eu entrei no mercado de locação, eu vi a lacuna que tinha ali nessa questão de profissionalização, de olhar os números, os custos, e eu falei, olha, eu gostaria de deixar os locadores dentro de um lugar
fechado, recebendo informação e saindo de lá com a cabeça explodindo, né. E o Fernando falou: "Eu também tive um sonho", né, que ele contou, um sonho Sim, real sim. mesmo, que ele estava em um evento e abria as mãos, né, num Sim. hotel e via um grande evento. Eu falei: "Então eu acredito que é esse o nosso propósito". E a partir daí, nós começamos a primeira imersão, que foi, gente, assim, Adriana, agora fala só um resumo. Foi aonde? Foi no Expo Center Norte? Foi no Promagno? não, a gente tinha experiência de participar de eventos, de organizar eventos de igreja, então a gente organizava acampamentos. E na nossa ingenuidade, a gente falou, a gente não tinha muito para investir, a gente falou: "Vamos alugar um sítio daqueles que a gente vai, né, nos acampamentos e vamos fazer o primeira imersão". É imersão mesmo, as pessoas não precisam de celular, elas têm que ficar lá 3 dias, ouvindo, saindo de lá transformado. O nosso objetivo era que eles saíssem transformados. Mas aí desse primeiro a gente teve muita experiência, porque locadores que, participaram desse primeiro evento com a gente quase nos mataram, porque realmente não tinha internet, realmente era uma situação, assim, de sítio mesmo, não era um lugar próprio para eventos. A chegada se perderam, né? As acomodações? As Acomodação. acomodações eram terríveis, mas eles saíram impactados, porque estão com a gente até hoje. Tem vários, muitos locadores que participaram na primeira edição, fornecedores também, e continuam com a gente até os dias de hoje. É claro, não, a gente saiu de lá, com uma lição de casa enorme para fazer, porque o local não era apropriado para empresários, né? Era um local que realmente fazia acampamentos, eventos de igreja, e não estava pronto para receber empresários. E aí nós saímos com uma lista lá de mais de 20 itens para mudar e falamos: "Não, a segunda edição a gente vai fazer diferente". E por isso a gente já foi direto para o Clube Med, né, Fernando? Exatamente, já deu um salto, né? É. Era um hotel em Nazaré Paulista, que não tinha infraestrutura bem simples, era um hotel de acampamento, né? A gente colocou grandes diretores, CEOs de grandes multinacionais lá em hotel, em alojamento, ficaram 20 num quarto, né? Foi muito legal, mas eles até dão risada hoje. Foi gratificante porque para os locadores não estava sem internet, então eles focaram na imersão, né? Então, realmente, Saíram transformados de transformado. alguma forma. E Tanto negociando, comprando, se conhecendo, né? E né, tem muitos locadores hoje, fornecedores que são grandes amigos que nasceu através dessa primeira edição. E como ter a coragem de começar algo assim, né? Porque isso faz parte de um histórico, de uma missão, né? Como é que vocês enxergam isso, assim? Por que vocês sentiram, perceberam a necessidade de ter algo assim no mercado que hoje é gigantesco, né, Fernando? Como é que vocês enxergam isso? Acho que a questão de, eu falo assim, que Deus une, não une pessoas, une propósito, né? Como eu passei por dificuldade, praticamente vim de quebra, se conectei com a Adriana e abriu o leque. Geralmente o nosso segmento era, né, muito fechado. Através da Rental Fair mudou muito. Outros segmentos, outros eventos, o movimento cresceu através do nosso start inicial. A gente é bem gratificante com isso, né? Porque hoje o mercado, hoje, para quem está começando, é mais fácil do que alguns anos atrás. Então é questão, acho que, de propósito, como eu fui ajudado, o mercado tinha essa carência, também assim, Adriano tinha esse propósito de fazer um evento, e Deus tinha me dado uma revelação também no hotel que tava situação triste assim, eu peguei com a minha família, fui no hotel, tava até falando com Deus, eu tenho até essa foto no meu Instagram 2019, onde eu, Ana, tira uma foto aí, não estou dentro de uma plateia, acho que vai nascer um evento de segmento. Até minha esposa, Fernanda, mas você está quebrado, como é que você vai fazer um evento? Você não tem autoridade, né? Mas mesmo assim eu tinha conhecimento e tinha força de vontade e uma esperança, né? Aí as coisas foram se encaixando. Essa é a prova real que quando a gente tem algo que nasce lá no coração de Deus, não importa como nós estejamos, porque se você pensar financeiramente, nem eu, nem o Fernando, nem o Rodrigo, que estava na Sim, sim. época, tinha a menor condição de produzir um evento. A gente não tinha condição financeira para bancar um evento, para assumir os riscos de um evento, para assumir um hotel, mesmo que seja aquela, né, aquele Verdade. O sítio, acampamento, né? aquele acampamento que a gente assumiu, a gente fez assim com muita fé. A gente falou: olha, dá para assumir tanto. A gente deu a entrada lá no sítio com dinheiro próprio, a gente se juntou e deu a entrada. Falou: a gente vai. O Fernando falou: ó, eu conheço alguns fornecedores no mercado, 15 fornecedores. E aí foi atrás do. Porque ele tinha muito network, ainda tem hoje.
muito network no mercado. Os fornecedores acreditaram naquilo que ele tinha construído, né, na imagem dele, naquilo que ele poderia fazer, e nós fomos pela fé mesmo, né? Foi algo, um passo de fé. E depois que a gente deu esse passo, né, Fernando, as Sim, coisas começaram, as portas começaram a se abrir, porque por mais que a gente não tinha condições financeiras, a gente tinha uma convicção muito grande no nosso coração que aquilo que a gente estava fazendo, o objetivo não era ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro poderia até ser uma consequência, mas o nosso objetivo era impactar vidas. E nós acreditamos, né, que esse evento tanto impactou que ele cresceu da forma que cresceu ao longo desses anos. E se vocês pudessem hoje olhar, olhando esse evento, né? A gente vai destrinchar um pouco mais. Mas olhando de 2019 para cá, como é que vocês enxergam hoje? O que vem se tornando a Rental Fair? a Adriana falou uma frase no nosso jantar que me marcou, né? Que nós não somos simplesmente uma feira, um evento, somos um movimento. Né? Criamos um ecossistema para ajudar o mercado num todo, né? Como foi ajudado, outros locadores estão sendo ajudados. A gente foi criando também os embaixadores também, que está com a gente desde o início, a partir da segunda edição, terceira edição. São locadores apaixonados também, que fomentam também o evento, ajuda o seu mercado local. A gente foi crescendo como um todo, como um time, né, Adriano? Isso. E quando a gente olha para trás e vê as coisas que aconteceram na primeira edição, na segunda, na terceira, e a gente conversa com locadores de todo o Brasil e vê eles falando: olha, minha locadora era pequena, eu não conhecia ninguém no mercado. A partir do momento que eu vim para o evento, eu comecei a conversar com vários locadores, entendi quais os equipamentos que estava virando, como que eu podia expandir minha locadora, como que eu poderia melhorar meu crédito, conheci empresas, conheci sistemas, e falou o quanto isso ajudou a empresa dele a crescer, ajudou a família dele. A gente falou: esse é o nosso propósito. Verdade. É para isso que a gente nasceu, né? Impactar vidas, impactar empresas. Então, aí isso ficou tão forte dentro de nós que a gente conseguiu atrair esses embaixadores, como o Fernando falou, que são pessoas que são apaixonadas pelo mercado, que querem ajudar outras empresas, que querem ajudar outros locadores. Nós temos um locador no acho que é no norte, que ele sai com a camisa da Rental Fair e vai visitar os locadores falando: "Ó, você precisa estar lá, porque é um evento que impacta a sua vida, que muda a tua empresa". Então são pessoas que são apaixonadas pelo mercado, são apaixonadas pelo nosso propósito e cumprem o propósito junto conosco. Exatamente. E além desse impacto que causa a Rental Fair, como é que vocês conseguem analisar, assim, vocês hoje olhando o ambiente que vocês estão, aquela última a Rental Fair maravilhosa, como é que vocês conseguem avaliar a extensão disso para a família, para as pessoas? Como é que é para vocês avaliar tudo isso, olhar para tudo isso e enxergar como é gerado impacto para vocês através daquilo que vocês fazem e o impacto que é para tanta gente. Como é que é para vocês isso? Sim, sim. Minha percepção, às vezes, passa como se fosse um sonho, né? Quando a gente Uhum. começa a vir para o passado, onde a gente está construindo, né? E cada ano é um desafio, né? Nosso nível de responsabilidade aumenta, né? O nível aumenta também, tem um número de fornecedores, locadores, mas é muito gratificante ver de onde a gente saiu, aonde a gente está e o que as pessoas que estão sendo impactadas. A gente tem relatos também, o Luiz, não só de locadores também, de fornecedores que não atuava diretamente no segmento de locação e aumentou o faturamento em 10, 20 vezes a mais. Uau. A gente tem a partir da segunda edição e ano a gente vem lançando novos fornecedores. A gente tem essa preocupação também, não é simplesmente lançar. A gente visita, né, eu, o Paulo Braga, de entender um pouquinho o negócio desses novos expositores para a gente poder encaixar da melhor forma possível para ele ter êxito na feira junto com os locadores. Quando eu olho para trás e olho os últimos anos e a forma com que a gente foi construindo, os desafios que a gente precisou enfrentar, porque não é fácil, gente, construir um evento onde você tem 100 fornecedores envolvidos, mais de 2.000 pessoas ali. A responsabilidade é muito grande, então a gente, cada ano que passa, acaba assumindo novas responsabilidades, novos compromissos. A gente trabalha o ano inteiro pelo evento, a gente tem uma equipe que trabalha, né, fixa, que depende ali
que o evento dê certo para que ela continue trabalhando. Então a gente olha para trás e fala assim: valeu a pena até onde a gente construiu o que a gente construiu até agora. Mas nós sabemos que aquilo que Deus tem para a gente ainda é muito maior. A gente quer impactar mais locadoras, a gente quer ir para outros lugares. A gente agora, o Fernando tem visitado outros países. A gente sabe que o nosso propósito é muito maior, mas a gente não quer perder a essência. Sempre quando a gente faz as nossas reuniões e a gente discute o que a gente vai fazer, de que forma a gente vai fazer, a gente sempre lembra da nossa essência, que é integridade, que é confiança, e a gente não abre mão disso em relação ao mercado, em relação às pessoas que estão conosco, em relação aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores, aos locadores que são parceiros nossos. E é isso que a gente pensa. Se é para expandir e a gente vai ferir algum dos nossos valores, a gente prefere não expandir. Mas se a gente conseguir expandir com os nossos valores firmes, com aquilo que a gente acredita, sem abrir mão do que a gente acredita, então a gente quer sim crescer, quer levar a Rental Fair para outros lugares, com outras pessoas, que mais pessoas tenham acesso. É esse o nosso objetivo. O Adriano e Fernando, e pensando, você falou uma coisa muito bonita, Dana, com a questão da essência. Falando diretamente na câmera ali para os locadores que vão nos ouvir, para os fabricantes, como manter essa essência? Como manter a essência de uma feira que vem crescendo ano a ano, vem se estabilizando como uma grande marca, né, de negócio, como um movimento, como o Fernando falou, como manter essa essência? Acho que manter a Essa essência. eu quero que você fale olhando para a câmera lá, para os nossos amigos Acho que vão nos Vamos lá. ouvir. Para manter a essência, acho que primeiramente acho que ter Deus, né? Não estamos falando de religião, mas tem que ter uma base espiritual, familiar e acreditar também no negócio. Muitos locadores agora vai ver esse podcast, também tá passando dificuldade, acho que tem que acreditar no negócio, é muito rentável, buscar sempre as pessoas certas, como eu, na situação difícil, né, eu me conectei com as pessoas, me uni o propósito, buscar também, mas muitas vezes para ter uma essência que vai te dar o resultado, além de acreditar, ter fé e ter a base familiar, tem que se movimentar também, né? Boa. Para isso também, tem que sair da sua zona de conforto e buscar ajuda. Como a Adriana falou, a gente não quer parar, a gente quer conquistar o mundo, a gente projeta a longo prazo aí para conquistar o mundo, levar esse método imersão, rental fair para outros países que não têm ainda esse movimento também de locadores, da América Latina, a gente já estamos desenvolvendo isso. E a essência vai continuar brilhando, buscando novas oportunidades e ajudando outras pessoas, né? E principalmente muitos fabricantes também que a gente já ajudou também, vai se ajudando um ou outro, por mais que são concorrentes, mas a gente tem percebido também que estão se conversando, estão tendo debates, né, em prol do mercado. No meu ponto de vista, para mim a nossa essência é humildade. Sim, sim. A gente reconhece ah, que nós estamos aqui porque Deus tem um propósito, colocou um propósito no nosso coração, e a gente também reconhece o quanto é a importância dos nossos parceiros fornecedores, a importância dos nossos embaixadores e a importância dos locadores. Então a gente não se coloca acima de nenhum deles, né? A gente tem a humildade de saber que a gente não constrói um evento sozinho. Então, eu acredito que a nossa essência é olho no olho, é eu, Fernando, dando a cara ali com os fornecedores, o Paulo também, agora a Gabi, e falando, ó, nós precisamos de vocês. Quando a gente convida o locador, a gente vai um a um que a gente tem contato e fala, nos ajuda, porque a gente precisa de ajuda para divulgar o evento. Quando a gente fala com os nossos colaboradores, em uma reunião a gente falou assim, a gente não consegue fazer esse evento sozinho, a gente depende de vocês. Então a gente tem uma equipe que está conosco há vários anos e muito entrosada, que veste a camisa, que passa a noite às vezes sem dormir, mas porque a gente reconhece na humildade que a gente não constrói esse evento sozinho. A Rental Fair não é o Fernando, a Rental Fair não é a Adriana, a Rental Fair não é o Paulo, a Rental Fair é esse movimento que une locadores, embaixadores, fornecedores, e a gente ali só conduzindo o processo. Então, por isso que
eu vejo que a essência da Rental Fair é essa, né? Nós somos humildes, nós não somos melhor que ninguém, nós não temos nada mais que ninguém, mas a gente tem um desejo ardente do nosso coração, que é melhorar o mercado, que é ajudar os locadores, que é ajudar os fornecedores, que é construir algo maior, né? Então, para mim, a gente não abre mão dessa essência. Só para enfatizar também, é algo que é da nossa essência também, do nosso time. Por isso que a gente tem até para escolher os embaixadores, a gente escolhe embaixadores que faz parte do nosso DNA, da nossa essência. A gente sempre trata, isso a gente recebe muitos elogios, principalmente na feira. Ó, que humildade de vocês, vejo que vocês conversam com o locador que está abrindo o CNPJ ainda, não está faturando, ao mesmo atendimento que vocês dão a grandes locadores que faturam milhões. Então, nossa essência, como a Adriana falou, de humildade, isso é fundamental para criar um legado também, né? Porque a gente não mais vai deixar subir pela cabeça. A gente pode estar na 7ª edição, 20ª edição, e a gente tem essa essência, nosso DNA, de dar humildade para passar isso para o mercado também. Principalmente os fornecedores que estão começando. Porque eu penso assim, hoje é pequeno, amanhã vai se tornar um grande. O locador pequeno, amanhã vai se tornar um grande. Então a gente não faz aquela famosa panelinha, né? Uhum. Mas tem os embaixadores, a gente é bem rotativo e sempre está agregando novos também. E quais são os maiores desafios desse mercado para esse ano, para o próximo ano? Como é que vocês enxergam isso? Os grandes desafios que vocês têm pela frente na organização da feira, na junção de todas essas pontas que vocês falaram. Pode começar, Adriana, agora. É. Esse ano é um ano desafiador, né? A gente tem eleição pela frente, Sim. a gente tem a taxa de juros aí bem alta, isso afeta muito o mercado, porque o mercado de locação, ele depende, né, do capital, e muitos locadores, eles acabam precisando de capital de terceiros mesmo, de banco, então isso acaba afetando, porque quando o juros está muito alto, é mais difícil você obter o capital, e mesmo quando você tem esse capital, você paga muitos juros. Então, isso é desafiador tanto para o mercado, para os locadores, quanto para os fornecedores. Mas a gente tem uma expectativa realmente ainda desse próximo evento, de ser um evento ainda maior do que nós fizemos no ano passado, com novidades, com novos fornecedores, com mais locadores. Por isso que a gente está preparando tudo com muita antecedência para que os locadores possam se mobilizar, possam sair de vários estados e vir até a Malu deu uma ideia para a gente na última reunião que seria começar a juntar locadores, por exemplo, de Manaus e fazer uma caravana e vir todo mundo junto e conseguir um custo melhor. Então, a gente já está estudando novas possibilidades para auxiliar o locador a vir para o evento, porque o evento conecta, o evento traz informação, o evento abre a sua mentalidade para você aumentar a tua locadora, para você crescer, e às vezes está com uma dificuldade que é tão difícil para você, e ali no evento você consegue discutir com outros locadores, às vezes não é nem na palestra, você conversando com outros locadores acaba abrindo a sua cabeça e mudando a forma com que você pensa. Então, eu acho que a nossa expectativa é isso, mesmo num ano difícil, no ano que a gente sabe que é desafiador, a gente quer estar junto, mais perto dos fornecedores, mais perto dos locadores, para criar estratégias para ainda assim fazer um evento maior do que o que nós fizemos em 2025. É isso aí. Assina embaixo que a Adriana falou. A curto prazo, eu vejo desafio, principalmente para esse ano, como a Adriana citou, além da Copa do Mundo, o pessoal queira ou não vai atrapalhar no horário, mas o pessoal já está falando muito, né? Entra na mente, às vezes a equipe tem que ficar ali com o RH, motivando o pessoal a focar na empresa. Ano político também, mas também tem oportunidade que as prefeituras estão querendo entregar, algumas obras que estão em início, também tem oportunidade também ano de política. Nosso governo atual, câmbio, dólar, guerra, tudo afeta um pouco, né? A longo prazo, eu vejo a dificuldade do nosso segmento é as locadoras não buscar profissionais que ajudam, mentores, consultores. Eu vejo muitos locadores estão querendo dar sozinho ainda, né? Recentemente a gente visitou um locador aqui em Santa Catarina, ele está crescendo, ele pediu ajuda local no grupo, ele meio que não aceitaram ele. Então acho que tem que buscar uma ajuda. Eu vejo assim a longo prazo. Então, a gente tem outro relato de um outro locador que nos procurou, era do Mato Grosso do Pantanal. Ele estava com 2 anos a locadora dele, ele não estava nas mídias sociais, ele não tinha um sistema. Então, ele falou, Fernando, esses 3 dias, ele até vai gerar um corte para ele, esses 3 dias de imersão de Rental Fair,
Eu tô ganhando, tô levando de conhecimento 3 anos que eu tô ganhando aqui, com network, relacionamento, contratei um sistema na feira, vi muitas possibilidades agora que eu não estava enxergando. Então, eu acho que o grande desafio eu vejo é falta de relacionamento. E até para os fabricantes também, é um ano difícil também. Eu já estou percebendo alguns fabricantes cortando prazo no pagamento, devido à taxa, que não está tão atrativa, como a Adriana citou, que é um desafio bem grande para eles também, que não os fabricantes que financiam a operação da locadora, né? Muitos deles oferecem 10 em 12 vezes o pagamento. Então tem que ter uma gestão bem assim, bem alinhada para não ter problemas futuros. E vocês devem ter muitos relatos, né, de quanto vocês impactaram vidas e profissionais, né? Nós estamos falando aqui de um aqui, né, que está aqui conosco aqui, o impacto que foi. Como é que é para vocês relembrar e ouvir a vida sendo impactada por conta daquilo que vocês entenderam como um propósito? Eu vou começar. Eu acho que quando eu ouço um relato de alguém falando assim, a feira, né, a imersão, a Rental Fair mudou a minha vida, ou mudou minha família, eu falo, opa, esse é o meu propósito. Então a gente está no caminho. Se fosse ao contrário, a gente teria que mudar a rota, porque se tem pessoas sendo impactadas, tem vidas sendo impactadas, tem empresas sendo impactadas, então a gente está cumprindo de fato aquilo que Deus colocou no nosso coração, o nosso propósito de vida. Então, para mim, esses testemunhos, né, isso que o pessoal vem falar pra gente, é como Deus falando assim: ó, tá vendo? Vocês estão no caminho. É esse o caminho. Continua, continua. Vai ter desafios, como tem. O ano passado nós passamos por um grande desafio realmente para fazer a feira. Precisamos de ajuda de todos os embaixadores, de vários fornecedores que estiveram lado a lado ali com a gente para conseguir fazer com que o evento acontecesse. Mas em todo momento, quando a gente, né, balançava, a gente lembrava das histórias das vidas que foram impactadas através desse evento. Então a gente falava, Fernanda, a gente não pode parar. Nós vamos continuar. Talvez a gente tenha que pôr dinheiro do bolso, Sim, sim. mas nós vamos continuar. Então nós continuamos e graças a Deus foi um dos melhores eventos que a gente teve. Acho que o ano que a gente sofreu mais dificuldade, assim, que a gente teve mais desafios, que foi o ano passado, pra gente, quando a gente fez o evento, foi o evento que a gente mais teve certeza absoluta que a gente estava no caminho, cumprindo um propósito pelo qual Deus colocou no nosso coração. Foi uma virada de chave, né, de fazer evento em hotel é mais simples, mais fácil. Tem as dificuldades também de hospedagem, mas ir para um pavilhão sob o nível, então teve muitos desafios, mas aonde a gente pôde contar com um time altamente profissional também, os embaixadores, os parceiros também, a gente pôde conhecer quem realmente está do nosso lado, né? Isso é muito importante. E é muito gratificante também quando a gente vê vidas locadoras sendo transformado, não só na questão também profissional, mas também no relacionamento até conjugal, virou um roteiro hoje até turístico também. Muitas famílias que não conseguiam sair da sua cidade, vêm para o evento, aproveita, estica mais uma semana para fazer passeio e amizade que a gente vê nascendo ano a ano, passando, novos grupos se formando também através da feira. Isso é muito gratificante e como a Adriana falou, é propósito mesmo de Deus, né? A gente não coloca o coração e a consequência vem através dos resultados que a gente vem acompanhando. O Fernando e Adriana, é tão legal ouvir vocês falando porque dá para perceber a satisfação de vocês. Eu queria que vocês falassem do sentimento que vocês têm quando alguém chega para vocês no término de uma feira e fala muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, muito obrigado por ajudar o segmento, muito obrigado por ajudar a locadora. Qual o sentimento de vocês? De realização, né? É O de meu é frio de na espinha, gratidão. né? Principalmente gratidão. Fico estressada. Eu falo, olha, 2 semanas antes, ninguém fala com o Fernando, por favor, porque a pressão toda da feira vem sobre ele, os detalhes. Então, eu falo, não leva problema, traz os problemas que eu consigo resolver, que não são muitos, mas alguns eu consigo resolver. Então, traz para mim aquilo que eu consigo resolver, que eu vou administrar, porque a pressão é muito grande. A gente fica preocupado com todos os Sim, sim. detalhes, né? 2 semanas antes, ali, 3 semanas antes da feira, a gente começa a pensar, o corpo de bombeiro, a parte da organização. Será que a Malu conseguiu ver todos os detalhes? Será que ela pensou nisso? Será que ela pensou naquilo? Então, a responsabilidade é muito Muito grande. grande. E quando chega no final do evento, a gente respira fundo e fala: Deus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou.
Até aqui o Senhor nos ajudou. No meu coração é muito esse sentimento de gratidão, porque a gente sabe que tem a mão de Deus conduzindo a gente em todo esse processo. A gente não faria esse evento se não fosse a mão dele. Então, vem no final do evento esse sentimento de gratidão, de falar: poxa, a gente está cumprindo um propósito, a gente está ajudando vidas, a gente está mudando, né? O que a gente consegue. Eu acredito muito assim que o nosso propósito ele está relacionado às pessoas que Deus colocou no nosso caminho, em volta da gente. E quando a gente percebe que a gente está de alguma forma impactando essas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, para mim é missão cumprida. Eu acho que essa é a palavra. A gente termina o evento com a sensação de missão cumprida. Acho É que para verdade. você, É né? isso mesmo, concordo. Que a gente tem uma preocupação assim, quando eles vêm no final do evento agradecer pelo conteúdo, pela network, como eu relatei aqui um depoimento de alguns locadores, e também quando os fabricantes falam, né, que eles fazem após o evento, passam um retorno feedback, foi muito bom em termos de números, de venda, que os patrocinadores, o que eles querem é negócio, né, fechado, Uhum. né? E esse ano também superou a expectativa, a gente já sabia que ia ser um ano desafiador também, né, mas superou a expectativa, teve bons negócios no geral, né? Eu até brinco, né? Para agradar todo mundo é difícil, né? Nem Jesus agradou a todos, É. imagina. A gente Nós, são né? seres humanos falhos, né? Aham. Mas no geral, assim, foi muito gratificante. Ô, Adriana e Fernando, se vocês pudessem olhar para vocês lá atrás, pegar a Adriana e o Fernando de 2019, se vocês pudessem olhar, e essa Adriana e esse Fernando de 2019 pudesse falar para essa Adriana e esse Fernando em 2026, o que que vocês falariam para vocês? Eu acho que eu falaria assim: não precisa sofrer tanto que vai dar certo. Porque aqui a gente conta as histórias boas, né? Tudo que deu certo. Mas nós passamos por bastante desafios, né, Fernando? Momentos que a gente falou assim: meu Deus, né? Meu Deus mesmo. A gente segue ou a gente para? Eh, e nesses momentos a gente sofreu muito. Eu fui parar no hospital, o Fernando Verdade, verdade. também, né? Sim, sim. Teve um problema Crise sério de renal, sempre visão, visão né, a também. visão. Então, Verdade. assim, nós passamos por momentos difíceis, e se eu pudesse olhar para a Adriana de 2019 e falar assim: "Ó, vai devagar que vai dar tudo certo, né, calma, né, vai dar tudo certo, não precisa temer, não precisa ficar tão estressada, porque as coisas vão dar certo, porque faz parte de um propósito maior, então se faz parte de um propósito maior, vai dar certo". E se ela É tivesse aqui verdade. hoje e tivesse falado para você, a de 2019, falando para você, olhando hoje o resultado, o que que ela falaria? Ainda bem que você não desistiu. Boa. E E- para mim, assim, seja menos ansioso, que eu mudei também, né? É Com o passar do verdade, tempo, Fernando. tenho mudado também. Amadureceu muito, né. Sim, sim. Sabe, a gente sabe, estamos confiantes também, porque acho que as 3 primeiras edições, depois a quinta, a sexta, aliás, foi bem difícil também. Eu acho que a gente tá preparado para desafios maiores, voo mais alto. E para mim, assim, se fosse falar para mim, é continuar acreditando, confiando, né? Que eu acho que o pior já passou. Já estamos já tendo visão da 10ª edição. Estou aprendendo a fazer um livro aí para fazer um marco também, né, da Boa, 10ª edição. Então, relatar nossa trajetória. Muito bom. muito legal. Ô, Adriana e Fernando, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquele locador, para fabricante que tem conexão com vocês ou que ainda não tem, que está Uhum. passando por uma dificuldade, por um momento difícil. O que que vocês podem deixar de mensagem para essas pessoas? Não desista, não desista. É difícil, às vezes a gente passa por fases, por momentos de dificuldade, dificuldade financeira, desafios com pessoas, com funcionários, mas pensa que se você tem no seu coração um propósito de estar nesse negócio, vai passar, vai passar, vai dar certo. Só para, reveja, planeja, olha os pontos, né, que às vezes a gente acaba falhando, corrige, segue em frente que vai dar certo. Então não desista. Concordo. Não desistir, por mais que é difícil, mas entender, não aceitar. Eu acho que tem que se revoltar com a situação de dificuldade, né? É o que eu fiz também. Acho que através de uma ação que eu falei, tava em dificuldade, eu fui para um hotel para resfriar a cabeça e nessa fuga dessa pressão, onde
tive um encontro, uma ideia, né? E as coisas foram se encaixando, né? E acreditar em si também, acreditar em Deus, se apegar com a família e se movimentar, não ficar parado também. Eu falo, tem que se movimentar, buscar novas pessoas. Que uma pessoa que você se conecta, né? Eu conheci o Paulo Braga numa academia, né? Porque eu tive uma iniciativa de me exercitar, estava apto a fazer novas amizades, novas conexões, que através de uma pessoa que surge na nossa vida pode mudar a nossa história. Verdade, isso é muito importante, Importante. Fernando, o que você está falando. E assim, eu queria falar uma coisa também, que as pessoas olham o Fernando, né, e não tem noção do tamanho que o Fernando é em relação. E ele não tem essa noção também. Às vezes eu vejo a Sim. humildade, a forma com que ele fala, ele não tem noção do número de vidas que ele impacta nesse mercado, o quanto as pessoas olham e se espelham nele. Então, assim, eu admiro muito o Fernando, assim, eu para network, zero, gente. Zero, 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 antes do zero ainda, né? Eu acho que eu sou tão focada em tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que entregar, tantas reuniões que eu tenho que participar, que eu não consigo, né, assim, ter tempo para parar e fazer network. E o Fernando é exatamente o contrário, né? E eu admiro muito isso nele, as pessoas, a conexão, parar para ouvir ali conversar, chamar o outro, conectar um no outro, ele conecta todo mundo que chega para ele conecta no mercado até de forma muito espontânea, ele não se preocupa se a pessoa vai prejudicar ele de alguma forma ou não, ele conecta, chegou alguém novo no mercado, ele não, vou te apresentar, vou te conectar a esse, vou te conectar aquele, ele faz isso com um coração muito puro e muito generoso, então, eu quero expressar isso aqui porque a gente fala, às vezes, eu converso muito com a Malu, ela fala: acho que o Fernando é até generoso demais. Mas eu acho que isso faz parte do propósito dele, essa conexão, esse network, conectar pessoas. E o Luiz também faz isso muito bem. E é algo que eu admiro, né? E que eu pretendo ali tentar fazer pelo menos um pouquinho, ajudar outras pessoas, conectar outras pessoas, porque isso faz parte de um propósito também. Verdade, verdade. Eu queria que vocês falassem, bonita da Adriana, Sim, deu um sim, show bacana, agora, né? bacana. Eu queria que vocês falassem agora Rental 2027. O que esperar? Qual é o caminho da Rental 2027? Obrigado, Ana, pelas palavras. Mas é verdade, realmente eu não me sinto. Acho que faz parte também acho que Deus na nossa vida, né? Porque eu falei assim, quanto mais eu crescer, mais eu quero ser humilde. Não bobo, as pessoas confundem, né? Bobo com Aham, bondade, né? sim. Isso a gente vem aprendendo também de experiência de vida, né? Mas acho que 2027 pode aguardar um evento ainda maior, melhor. A gente já está visualizando um crescimento, números de participantes, estamos usando a estratégia aí ao nosso favor também. Hoje tem que usar essa ferramenta, né? Saímos de uma reunião muito bacana, certeza que vai agregar muito para prospectar. Nossa proposta é atingir o maior número de locadores que ainda não conhecem ainda, como atingir um locador do Pantanal, né? Nosso amigo Leandro, embaixador do Rio de Janeiro, falou também no depoimento que através de um post lá ele se conectou com a gente. Eu lembro que ele me chamou no WhatsApp, né? Bem solícito, a gente virou amigos assim também, faz parte da nossa rede de contato. E novos fornecedores já estão em primeira mão, já pode falar, tem novos fornecedores que estamos trazendo, porque a gente entende que o locador também ele quer uma diversidade também, ano a ano, novos fornecedores, né? Se não for você vai numa feira, se uma feira que só tem banana, maçã e laranja, né? Às vezes tem que ter o pastelzinho, o caldo de cana, tem que ter um ingrediente, né? O locador gosta disso, de ter essa novidade. Por isso que eu frequento muitas feiras internacionais para mim ver essas tendências mundiais para tentar trazer Boa. no segmento. É isso mesmo, a gente espera um evento mais conectado, com mais network, com mais famílias envolvidas. A gente espera fazer mais amigos. É isso. A gente, na Rental Fair, a gente fez muitos amigos que estão nas nossas vidas até hoje, e a gente espera que nessa, você, locador, faça muito mais amigos, você se conecte a novas pessoas, você tem ideia de novos negócios para crescer a tua locadora. É isso que a gente espera da próxima Rental Fair 2027. Que maravilha. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Daria para a gente ficar mais umas 2 horas aqui falando, Fernando, mas eu queria que vocês deixassem a chamada final de vocês para todo mundo que vai nos assistir. Vamos lá.
Rental Fair é muito mais que um evento, uma feira, é um grande movimento. Venha se conectar com a gente para viver um ano extraordinário. Sei que dificuldade passa, mas você se conectando com as pessoas, tá de coração aberto para te ajudar, para somar com a tua trajetória, com a tua história, pode ter certeza que vai ser gratificante para você, tá? Entra em contato com o nosso time e venha se conectar conosco. Temos também, ô, Luiz, um grupo de canal de locadores, a gente está atingindo mais de 1.700 Uau. empresários pelo Brasil também. Então é só se conectar conosco através do embaixador, através das nossas mídias e vamos junto aí viver um ano extraordinário. É isso aí. Então, o Rental Fair 2027, como o Fernando disse, é muito mais do que um evento. A gente se conecta o ano inteiro, a gente se relaciona o ano inteiro, a gente se coloca à disposição do mercado o ano inteiro, levando conteúdo, falando nos eventos. O pessoal chama a gente para falar nos eventos, nós estamos aí levando conteúdo para o mercado. Então, esse é o nosso propósito. Então, se conecte ao nosso propósito e faça um mercado muito melhor. Fase final, última pergunta, a última das últimas, tá? Se vocês pudessem guardar numa cápsula uma mensagem com uma frase para ser aberta daqui a 5 anos ou 4 anos, 2030, vamos abrir essa cápsula em 2030. Qual mensagem vocês deixariam para a humanidade? Fernando e Adriana. Perseverança, humildade, foco. Cumpra o seu propósito e transforme vidas. Que eu espero que daqui a 5 anos, quando você abrir essa cápsula, você tenha transformado muitas vidas através daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Então, cumpra o seu propósito. Mude alguma coisa, mude alguma vida, impacte em alguma pessoa, impacte em alguma empresa, faça algo que você, quando olhar para trás, fala, valeu a pena respirar, valeu a pena eu estar aqui nesse mundo, valeu a pena eu, às vezes, ter que abrir mão da minha família por algum tempo, por algumas horas, valeu a pena, eu cumpri o propósito para que eu vim para essa terra. E ele é semeadura, né? Isso é bíblico, né? Plantar sementes boas para que a gente vai colher. Vai colher. Pessoal, Obrigado. hoje tivemos aqui no nosso Imersão Cast os idealizadores, os fundadores, os percursores do hoje Rental Fair, e a Rental Fair 2027 vem aí. Eu queria muito agradecer tanto a Adriana quanto a Fernando que deram um show aqui e agradeço demais e em breve nos veremos de novo. Com certeza, Luiz. Se Deus quiser. Muito Muito obrigado obrigado. e até a próxima Rental Fair. Obrigada. Obrigado. Nos encontramos lá.